Assembleia de Deus, harmonia. Do que esta aqui. Pode ter igual, para adorar o mesmo Deus, mas nenhum investimento que o mundo possa produzir sem este objetivo de adorar a Deus é capaz de gerar o que nós estamos sentindo aqui hoje, vivenciando essa experiência gloriosa de entrar na presença de Deus e ter a liberdade de olhar demoradamente para Ele, isto é, contemplando a sua formosura, a sua santidade, aquilo que Ele é para todos nós. E essa presença, que aonde ela está, aí há liberdade, é o que a Bíblia diz, onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então, liberdade no nosso coração, porque Ele habita em nós. E é isso que nós estamos aqui a fazer e a desfrutar. E como hoje é um culto de ensino, é um culto de instrução, você aí em sua casa também poderá desfrutar deste mesmo gozo que nós estamos desfrutando aqui. Portanto, o nosso abraço a cada um dos que estão ligados aqui com a gente. E reúna aí sua família. Dê o maior foco possível à palavra de Deus, que será ministrada a partir desse instante. Ainda teremos no final um momento de louvor a Deus, porque está tudo muito gostoso, não está? Que bom é a gente ter esta felicidade de olhar para esse lugar tão simples e vir aqui com um tamanho significado, adorar o Rei do Universo, que os céus dos céus não podem contê-lo. No entanto, Ele habita com o contrito e humilde de coração. Então, Ele cabe em nós. Vamos ler a palavra. Eu quero apenas deixar 2 versículos. A gente, inclusive, leu na semana passada, mas já no finalzinho, porque a gente começou uma leitura há 2 semanas atrás, em Filipenses capítulo 4, e nós falamos 2 semanas até o verso 6, e apenas lemos o 8 e o 9, e hoje eu quero fazer uma conclusão aqui, pelo menos desses 2 versos, porque os demais também carregam uma riqueza incalculável. Então vamos ler Filipenses 4, 8 e 9. Diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que recebeste, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Podem tomar assentos. Oh, queridos, que síntese maravilhosa aqui, não? Que recomendação acima de tudo aquilo que a gente pode chamar de média. Ela está acima. Aqui é Deus falando ao ser humano, a mim e a você. Eu, quando li isso aqui, eu estava imaginando, já pensou um congresso nacional
onde os seus membros ali, que o compõem, pensassem desta maneira? Já pensou a abertura dos trabalhos de todas as autoridades deste planeta, se eles se debruçassem inicialmente, antes de qualquer coisa, antes de qualquer pauta, eles alinhassem os seus pensamentos com esta recomendação, pensando em tudo o que for verdadeiro. Então ninguém pegue o microfone para mentir, para manipular, para tentar enganar, para passar a inverdade por verdade, para camuflar. Não. Todo mundo, em todas as câmaras municipais, em todas as assembleias estaduais, na Câmara Federal e no Congresso, em todos os níveis de poder, se houvesse esse cuidado, essa preocupação, esse zelo pela vida, pela ética da vida, pelos valores estabelecidos pelo Criador, este mundo com certeza seria outro. Nós não teríamos os quadros que temos hoje, se isto fosse de fato recebido por cada ser humano. Como o mundo seria diferente? Absolutamente tudo que for verdadeiro, então haveria o cuidado de checagem antes de se apresentar qualquer coisa. Tudo que for honesto, já pensou? Ninguém pagaria propina para colocar um paralelepípedo na rua, como um grande conhecedor afirmou que esta é a realidade deste mundo e deste Brasil no qual nós estamos. Já pensaram? Tudo que for honesto, então cada um dentro do seu limite, cada um respeitando o direito do outro, ninguém querendo barganhar sobre a fragilidade de quem quer que seja, ninguém tentando denegrir o outro. Tudo que for honesto, olha que coisa, tudo que for justo, nada além daquilo que está prescrito, mas cada um se contentando com seu próprio salário, cada um limitando-se naquilo que for justo, porque a justiça ela tem limites, ela estabelece termos, e para isto, tudo que for justo, tudo que for puro, já pensou? Eu vou fazer com o meu melhor coração, as minhas intenções jamais podem tentar prejudicar alguém, ou botá-lo para o lado a fim de que eu passe, ninguém querendo pisar em ninguém, muito pelo contrário, ninguém querendo subtrair o outro, mas olhar com um coração puro, com um olhar límpido, e depois tudo o que for amável, aquilo que de fato vai fazer bem, vai patrocinar a felicidade, é o amor de Deus derramado em nosso coração, nos levando a produzir o que é amável, a amar o amável. Isso com certeza faria uma diferença enorme. Tudo o que for de boa fama, então que a gente pudesse maximizar aquilo que é de boa fama. Se houver algo de excelente e digno de louvor, nisso pensai. Agora, não só lá, mas na sua casa, no seu trabalho, na sua escola,
no seu cantinho, no seu carro, na sua atividade, no seu lazer, na sua programação de lazer, de viagem, na elaboração da sua programação de férias, naquilo que você pensa para o seu vizinho, na sua vizinhança, no seu lugarzinho onde você dorme. Tudo isso possuindo nossa mente, nosso coração, nos elevando a esse patamar de sublimidade, de excelência. Se houver algo de excelente ou digno de louvor a Deus, de expressão de nossa alma, seja no pensar, no agir, no olhar, no falar, no meditar, seja de louvor a Deus, como diz a palavra, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam só de louvor a Ti, meu Senhor, rocha minha e vingador meu. Amém? Já pensou isso aqui sendo pensado por uma comunidade como nós aqui? Nas nossas classes dominicais, nos nossos órgãos de louvor, nos nossos trabalhos visando as nossas crianças, que cada uma aqui, sem carregar malícias no coração, mas lidando sem soberba, sem orgulho, sem vaidade, sem amargura, sem capricho, cada um fazendo com o melhor coração e considerando o outro melhor do que a si mesmo. E se você se considera sábio, grande, capaz, seja servo de todos, porque esse foi o exemplo do nosso Mestre Jesus, o dono desta igreja, o que nos comprou com o seu sangue, o que se sacrificou por nós, o que se humilhou para descer à nossa altura, falar o nosso sotaque e comunicar-se com a gente da forma mais profunda e marcante possível. O mestre dos mestres, Jesus, o maravilhoso conselheiro que veio a este mundo trazer conselhos extraordinários. O seu evangelho é o conselho de Deus para todos nós. E Paulo disse: eu não me eximi de vos anunciar todo o conselho de Deus. Essa é a nossa missão aqui. É isso que nós estamos produzindo aqui. Exatamente. Chamando as pessoas para que elas pensem em coisas boas. Para que a gente vá removendo do nosso coração tanta maldade, tanto capricho, tanta gente guardando raízes de amarguras, ao mesmo tempo que se diz perdoadas por Deus, sem nenhum merecimento, absolutamente nenhum. Ele veio nos trazer essa vida abundante. Ele veio nos oferecer o seu perdão. E ele, para oferecer esse perdão, ele teve que pagar o preço da nossa culpa com o seu próprio sangue, vertido na cruz. Ele teve sua pele e seu corpo rasgado, sua carne dilacerada, e não apenas uma parte do seu sangue, mas todo o seu sangue se esvaindo, enquanto
enquanto era zombado, desafiado, humilhado na cruz, e os homens ainda apontavam e diziam: se és o Filho de Deus, desce então da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós. Quando ele detinha toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, e se submeteu a isso por causa do meu pecado, do seu pecado, da nossa culpa. E hoje a gente não quer perdoar alguém que por alguma razão nos ofendeu ou nos ofende, mas ele está orientando a gente a fazer assim e andar com um coração liberto, pensando em coisas excelentes como estas que aqui foram ditas para a gente. Meus queridos, isso tem que nos tocar, isso tem que mexer com a gente tem que entender que precisa melhorar, precisa evoluir, precisa crescer. A gente não pode ficar no mesmo patamar, porque a chamada dele é para crescermos até a estatura de varão perfeito. O varão perfeito é Cristo Jesus, o Senhor. Será se você já atingiu esse patamar? Para estar aí se gabando e achando-se melhor do que o outro? Ou dizendo: eu sei mais, eu conheço mais, a minha retórica é mais consistente, a minha eloquência é mais precisa. Você se acha alguma coisa superior a alguém, ou você não quer mais servir, porque agora você diz: eu já atingi um patamar que não dá mais para servir. Lembre-se, o nosso Cristo tirou as vestes, pôs roupas de trabalho, tomou uma bacia, água, e foi lavar os pés dos discípulos. Aí tem gente que hoje diz: eu servir está sendo humilhante para mim. Ou então, eu não tenho tempo para servir. O meu tempo é muito importante. Eu estou muito envolvido com outras coisas. Ah, meu querido, se você estiver no maior cargo desta nação, se você conhecesse Jesus e atingisse o maior cargo da nação, você teria sim prazer de descer do cargo e servir o mais simples dos seus irmãos, com paciência, com dedicação, com honra. Quem conhece Jesus sabe que só há um grande no nosso meio, o seu nome é Jesus. E a quem mais ele dá, mais ele pedirá. E ele pedirá não exaltação, mas humildade. Porque ele disse: eu vos dei o exemplo. Aprendei de mim, que sou manso, não dou murro em mesa. Sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sem essa consciência de humildade, ninguém descansa, ninguém repousa, ninguém tem paz. Sem essa consciência de Cristo em nós, a esperança da glória, ninguém tem paz. Ninguém. O dinheiro vai te agitar, a fama vai te perturbar. Um dia depois do outro te meterá medo. O amanhã te assustará. O futuro vai fazer você tremer. E a eternidade nas trevas é eternidade no inferno. Porque ninguém que anda na luz vai se jactar de coisa alguma, mas vai simplesmente se enxergar. E à medida que se enxerga,
Ele prefere o que está aqui, esta nata que está aqui posta para a gente, como absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Vocês já imaginaram como seria diferente a pregação do Evangelho, se cada pregador carregasse este cuidado e este zelo pela recomendação divina, como os nossos programas de televisão, de rádio, como as mensagens e as pregações e os ministérios seriam diferentes? Sem agressão, sem apropriação indébita, sem enriquecimento ilícito com aquilo que é dedicado à expansão do Evangelho, sem ninguém abusando da vaidade, mas com simplicidade. Num lugar como o Brasil, a pessoa usar um paletó de 40 mil reais é uma afronta ou não é? É uma afronta ou não é? É uma afronta. Se você lutar com o seu suor, sendo empresário ou exercendo qualquer atividade e ganhando um salário justo, você não vai fazer um abuso desse. Porque você vai olhar para o seu lado e você vai ver que você tem muito o que olhar para o que é justo. Que tristeza. Aproximadamente há uns 10 anos atrás, fui comprar um terno e entrando na casa, o cidadão apresentou um material que na época era 22 mil, 25. Eu não lembro bem, mas a Luzana está lembrando que era 25. E eu me espantei com tudo aquilo, que era o preço de um carro. E ele disse, não, só chegaram 2 aqui. E os 2 foram comprados por um determinado pastor. Para mim, é uma desmoralização, é ou não é? Há 10 anos atrás, 20 e tantos mil, não. Isso é justo? Isso é justo? Se na igreja dele entrasse 10 milhões por mês, era justo? Não, porque se entrar 10, precisa gastar 20 com quem está precisando e com a expansão do reino de Deus em tantos lugares, onde o Evangelho ainda não chegou. Então isso para mim é uma blasfêmia. A pessoa nunca leu isso aqui. Isso é desonesto. Se eu ganhasse com o meu próprio suor, eu ia temer a Deus de fazer essa compra. Porque eu iria dizer, não, foi eu que conquistei, a minha incapacidade, a minha inteligência, o meu suor, o meu trabalho. Eu não estou recebendo de nenhuma igreja, não estou recebendo nenhum suborno, mas mesmo assim doeria no coração, porque é injusto a gente viver no mundo que a gente vive e esbanjar em detrimento do nosso próximo que está na nossa porta. Então, meus queridos, falta bom senso a partir das próprias instituições religiosas. Há muito abuso. E isso vai se estendendo até as maiores autoridades. E é isso que está corroendo os valores, destruindo a capacidade produtiva do nosso povo, eliminando muita gente do mínimo necessário para viver dignamente. É exatamente porque não há atenção à voz de
Deus, e Ele cobrará tudo isto. Sim, cobrará. E cada um se enxergue no processo. Cada um. Porque essa carne nunca se converte. Essa não. Ela vai precisar ser mortificada, controlada, como disse Paulo, esmurrada. E aí, queridos, nós hoje temos o privilégio de ouvir a voz de Deus dizendo para a gente pensar em coisas boas, quando há tantas coisas ruins nos cercando, querendo entrar, querendo tomar o nosso tempo, a nossa atenção. E se a gente se entregar, daí a pouco o coração da gente está odiando, porque as manchetes, as realidades são esmagadoras, são tristes, são amedrontadoras e geradoras às vezes. A injustiça campeia tanto, ela prevalece tanto, que a gente fica ofendido, dizendo: não é possível que tanta injustiça exista e seja aplaudida e louvada a injustiça ao invés da justiça. E aí a gente tem que olhar para esse mundo e fazer o que a palavra diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Se a gente não fizer isso, a gente vai explodir de uma forma ou de outra. A gente vai deixar de contribuir para o reino de Deus. A gente vai se embaraçar e ser enredado pelo diabo. Ele vai jogar a sua rede e vai prender a gente. E a gente vai ficar preso na rede da maldade, do diabo, da impureza, da injustiça, porque o mundo inteiro jaz no maligno. E um maligno olha para Jesus, olha para Jesus no poder, o maligno no poder, olha para Jesus assim, subestimando-o, e diz: por que estás assim? Calado, abre tua boca. Tu não sabe que eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te matar, para te crucificar. Naquela hora, o Deus dos céus, o que detém toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra, olhou para ele na sua simplicidade de homem, enquanto homem, e disse: nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se de cima não te fosse permitida, concedida. Diga: esse é o meu Jesus. Olha, nós estamos num mundo que para vencê-lo, tem que ser pela fé. Qual a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Sem fé, tudo é pecado. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Ninguém. Sem fé, a gente só vê o presente, a gente não vê o futuro. Quando Ele manda a gente se alegrar, alegrai-vos na esperança. Diga amém. A nossa esperança é quem? A nossa esperança é Cristo. Olhando para Ele é possível sim a gente ajustar os passos. O profeta Jeremias já disse: trago à minha memória, à minha mente, aquilo que pode me dar esperança. Diga amém. Quem é que pode nos dar esperança? É Cristo, é o Senhor, é a sua palavra.
Por isso mesmo, alegrai-vos na esperança. E nesse aperto presente, e nesse desafio tão esmagador, tão atual, sede pacientes. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do charco de lama, do tremedal de lama, do charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, um louvor ao nosso Deus. Muitos verão, crerão e confiarão no Senhor. Esses muitos podem ser teus filhos, teus amigos, teus parentes, teus vizinhos, os que te conhecem, os que te veem, os que recebem a tua presença equilibrada, tranquila, pacífica, coordenada no dom do Espírito Santo, onde você suporta e sofre o dano muitas vezes, mas você não se entrega aos caprichos e ao ódio e ao rancor, mas tudo que é amável, você começa a pensar no que é amável, e tudo que é amável vem de Deus, porque toda dádiva boa e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombras de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus é amor. E esse amor está aqui. Esse amor está presente. Esse amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor não existiria, ele não brotaria de outra forma, não haveria nenhum outro solo onde ele pudesse brotar. Ele é dádiva de Deus pelo dom do Espírito Santo. Oh, glória a Jesus! É isso, meus queridos. Nós não somos apenas religiosos, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. E tudo isso veio de graça. Tudo isso abundou do próprio Deus. Tudo isso nos foi dado. Tudo isso nos foi concedido. Nós estamos sendo arregimentados aqui com um exército poderoso para vivenciar essa pureza, essa verdade, essa realidade, esse comportamento diferente, estranho para o mundo, porque a regra do mundo é outra, não é o bem, o mal sendo pago com o bem, não, mas esse é o nosso chamado, porque nós estamos potencializados pelo poder de Deus, através do Espírito Santo, para fazer a trilha de modo diferente, pacífico e equilibrado e permanente. Nós estamos correndo a carreira proposta por Ele, autor e consumador da fé. Logo, nada vai destruir a nossa fé, absolutamente. Ele é o autor da nossa fé. E um dia, essa fé que nós cremos, que é a prova das coisas que se esperam, é exatamente esta fé que um dia nós estaremos de posse. E aí não haverá mais a esperança, porque aquilo que se vê não é esperança. Esperança é agora. Nós vamos chegar ao momento que a gente vai estar vendo como Ele é. Nós estaremos de posse da eternidade. Vai sobrar o amor. Glória a Deus. Aquilo que a gente espera vai chegar. Vai chegar. Por isso deve ser motivo de alegria.
alegria. Que coisa maravilhosa. Agora, queridos, passando para o verso 9, depois que a gente pensa em tudo isso, olha o que ele diz. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso, agora a igreja, bem forte, isso, você de casa aí, isso, praticai, não é só ver, ouvir, não. Aqui é que a gente pode estabelecer algumas coisas bem importantes. Olha, esse apóstolo dos gentios, a quem Jesus transformou e preparou, e disse que o escolheu desde o ventre, ele agora, vivendo profundamente o evangelho de Cristo, e a coisa não estava boa para ele, ele estava preso aqui, repito, preso em Roma, distante de seus amados, disse que tinha saudade deles à beça, sofria por isso, mas estava cheio de vida, cheio de gozo, cheio de esperança, e agora está dizendo: vocês podem olhar para mim, que eu vivi o evangelho de Jesus. Que é lindo demais isso, não é? Olha o que ele chegou a dizer em 1 Coríntios 11:1, esse apóstolo, o que é que ele disse? 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de... Glória a Deus, glória a Jesus. Você pode dizer isso na sua rua, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Você pode ter essa autoridade de dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Isso é tudo que a gente deseja para essa congregação. Cada membro aqui, cada um que se diz filho de Deus, diga isso, afirme isso, se encaixe naquilo que é bom aqui, excelente, e aí você vai dizer o que ele diz aí nesse verso, não é? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora põe aí também 1 Coríntios 4:16. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Amém? Estava suplicando àquela igreja de Corinto, para que os membros se tornassem seus imitadores. Razão porque a gente já viu, porque ele imitava Cristo. E agora ele estava dizendo: suplico a vocês, que vocês sejam meus imitadores. Agora vejam Filipenses 3:17. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Diga glória a Jesus. A gente vai engrossando essa fileira, a gente vai servindo desse paradigma, desse modelo, a gente vai chamando a atenção pelo comportamento justo, verdadeiro, justo, puro, amável, excelente, carregado de louvor. Isso vai deixando um rastro maravilhoso, uma marca a ser seguida, um traço a ser imitado. E agora ele está exatamente dizendo: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção, não sejam
bobos, não sejam aleatórios, não sejam soltos, não sejam nécios, mas prestem atenção, vejam com cuidado, atestem aquilo que vocês estão vendo, chequem estas verdades, estes valores, esses comportamentos, para que vocês não se enganem. Prestem atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Glória a Deus, que a gente tenha muitos obreiros assim. Que muitos sejam levantados não para massagear seus egos, para dizer, me vejam aqui, para dizer, escuta, e olhem com admiração além do limite. Não tem limite. Paulo disse, eu não quero que ninguém me veja maior do que aquilo que eu sou. João disse, importa que ele cresça, eu diminua. O importante aqui é o exemplo de Cristo. O que está tracionando toda essa carruagem de comportamentos é Cristo. Sem Cristo nada, com Cristo tudo. Aleluia. E olha o comportamento de Cristo até o final, até o último instante, oferecendo oportunidades, perdão, intercedendo por gente ruim, que lhe machucou tanto. E ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que compreensão ele teve com a gente. Que compreensão. Ninguém perguntava por ele. E hoje você está aqui com todas essas informações dele, porque ele veio ao teu encontro, ao meu encontro, ao nosso encontro. A Jesus toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e eternamente, amém. E a Jesus o nosso louvor. Prestem atenção a estes que servem o padrão. Tudo que nós queremos é que os membros dessa igreja sigam o padrão de Jesus, o padrão de Cristo, o padrão de pensar em coisas boas, por Ele anunciada. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, não é um positivismo adoecido que se tem aí. Muita gente, uma técnicazinha de um positivismo barato, sem fé, apenas repetições, seguindo uma trilhazinha pobre, mesquinha, não tem o embasamento divino nela, não tem a natureza de Deus nela, mas na palavra de Deus está a natureza de Deus. E a gente, quando caminha com esses cuidados, aí a gente sai fazendo uma triagem. Isso aqui não serve, isso não serve, não merece o meu tempo. Eu não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Eu não vou alimentar minha mente com isso que é tão transitório, é tão passageiro, é tão efêmero, é tão pobre, é impuro, não é justo, não é honesto, não é legal. Então eu não vou me deter nisso. Eu tenho coisas excelentes, eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, e nada mais do que a palavra de Deus para nos dar esperança. E aí ele vem agora e diz, olha, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso praticai. Esse praticai vai ser uma outra instrução. Eu não passei um pouquinho da introdução apenas.
Eu só passei um pouquinho. O que eu quero falar em praticar. Ouvir é uma coisa, praticar é outra, totalmente, além do ouvir. Só ouvir, você vai ver que não resolve. É ouvir e praticar. Então fica aqui para outra instrução. E olha, eu quero encerrar com o Salmo 1, o verso 1 em diante. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. A igreja vai dizer amém. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Bem forte o amém, bem forte. Tem gente que não está conseguindo dizer amém. Assim, eu vou voltar. Eu vou voltar. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Agora amém, glória a Deus. Vamos viver o Evangelho, gente. Vamos viver o Evangelho de Jesus. Vamos aproveitar esse tempo e esse dia, esta hora, esse instante, esse momento, e desfrutar profundamente. Vamos louvar, irmão Tiago? Eu dei uma sugestão de um hino para ele. Eu senti um gozo no Espírito essa semana, enquanto um momento de oração, ali no meu cantinho, no meu altar. E o Espírito me trouxe esse hino que faria muito tempo. E não é que veio com um acompanhamento maravilhoso de manifestação de Deus. E aí eu sugeri para ele, vamos ficar de pé para a gente cantar com mais gosto. Tem gente cansadinha, não tem? Sem poder ficar em pé. Fica animado, fortalece. Te fortalece no Senhor e na força do seu poder. Diga o fraco, eu sou forte. Diga tudo posso naquele que me fortalece. Vamos sair daqui animados, vencedores, mais do que vencedores.